crescimento de vocês, amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre a integridade. A integridade, ela nos desafia, porque ela exige de nós uma autenticidade, né? E quando a gente fala em integridade, não estou falando, principalmente para nós cristãos, de um esforço humano, de ser perfeito, de ser inteiro, de fazer o que é correto, mas entender também que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é um agente determinante para que socorra nas nossas vidas. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu preciso fazer escolhas para que o Espírito Santo possa me conduzir. Você também, né? Nós podemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus e também podemos dar lugar ao maligno, né? A palavra, ela fala sobre isso. Algumas vezes, quando tomamos decisões, né, que não são passadas pelo crivo do Espírito ou da palavra, nós damos lugar para uma ação maligna, né? Porque é tudo aquilo que não está baseado ou orientado pelo Espírito de Deus é do maligno. Amém? Sim ou não? Você pode dizer, não concordo, pastora, com isso. Você pode até não concordar, mas é a verdade. Amém? O mundo, ele jaz no maligno, então nós só vamos estar guardados da presença do maligno nas nossas ações, nas nossas relações, na forma como nós vivemos, se estivermos inteiramente ligados ao Espírito de Deus. Senão nós corremos risco, sim, né, de ser um crente bonzinho, mas que está fazendo algo que não é da vontade de Deus. E a integridade, ela não quer dizer, né, que você esteja fazendo coisas corretas. Apenas, ela não significa apenas fazer o que é correto. Porque tem muita gente fazendo coisas corretas, mas que no seu íntimo não são corretas. Entendem o que eu estou dizendo? Tem muitas pessoas que expressam estar vivendo de uma maneira digna ou correta, mas no seu interior elas não são. Por isso que a palavra de Deus diz que ele, o Espírito de Deus, ele faz o quê? Ele esquadrinha os corações, não é? Ele faz o que também? A palavra separação entre juntas e medulas, ou seja, ele vai na intimidade. Então, quando nós ouvimos Deus falando ou mencionando nas Escrituras exemplo de pessoas íntegras, não é pelo fazer externo dessas pessoas, mas por aquilo que está no íntimo das pessoas. Amém? Então é importante nós entendermos isso, que a autenticidade, ela é muito rara hoje em dia, e ela também compromete, né, a integridade. Você vê poucas pessoas autênticas, vivendo de forma autêntica, também vai ver pouca integridade, né? Então, a integridade, ela é a qualidade de ser inteiro, sem divisões entre o que se fala, o que se faz, o que se age, como você é, né? Aí, até um ditado que diz, o íntegro é aquele que, quando não tem ninguém olhando, só é bobagem, irmãos. A integridade, ela vem de dentro, né? E ela vai se expressar em qualquer situação. Uma pessoa íntegra, ela é o que ela é, na leveza ou na pressão da vida, no momento bom e no momento mau. Principalmente no momento mau, ruim, você vai verificar que realmente aquela pessoa é íntegra, né? Porque ela vai fazer escolhas, muitas das vezes, né, que está dentro do seu interior, né, daquilo que realmente, numa pressão, né, vai mostrar o que ela realmente é. Então, é importante nós entendermos isso, e que é também um grande desafio, não é verdade? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, é desafiador você ser íntegro, porque a integridade
muitas vezes vai te fazer perder coisas desse mundo. E muitos de nós não estamos dispostos a perder, né? Sim ou não? Nem por Deus. Tem gente aqui na igreja que faz oração e diz: ai, Senhor, eu te entrego tudo. Mentira, que quando vai bem ali, se alguém pedir algo, não entrega nada, né? Então, essa nossa disposição de entregar tem a ver com a integridade do nosso coração. Da disposição de realmente, né, nós entregarmos ao Senhor. Então, a gente precisa, por isso que eu falei ainda há pouco sobre a reflexão, que é importante você refletir. Quando você reflete sobre o que você diz, que você fala, o que você faz, você consegue pesar o que realmente é a intenção do seu coração, né? Muitos de nós, principalmente hoje em dia, reagimos assim, impetuosamente, ou às vezes impulsivamente, já querendo fazer tal coisa, estar disposto, mas na hora que vem a pressão, aquelas pessoas saem, né? Porque na hora que tomaram a decisão, não fizeram uma reflexão e não foram íntegras nas suas decisões. Amém? Então a gente precisa sempre sondar os nossos corações para ver até que ponto nós conseguimos estar dispostos a entregar. Amém? Então, a busca, né, por crescimento pessoal, por uma vida íntegra, muitas vezes recai sobre métodos humanos, mas a fonte correta para que nós possamos crescer numa vida íntegra é buscar o Espírito Santo. Amém? A verdadeira integridade, ela não é um dom natural, você não vai produzir isso, né? A nossa natureza, ela é uma natureza caída, uma natureza que perdeu a conexão com Deus. Você está em Cristo, a partir de Cristo você vai conseguir fazer essa reconexão e crescer na integridade, né? Porque Ele, né, o Espírito Santo, Ele vai formando, capacitando, né, as nossas vidas, nos capacitando, porque Ele está em nós. Amém? Então, eu queria que você agora curvasse a sua cabeça, aí onde você está, e você parasse agora para fazer uma breve oração sobre essa contextualização, né, uma pequena contextualização aí que eu trouxe, que nós possamos agora parar agora para prestar atenção, para refletir, para entender o que é a integridade. Parar aí a sua mente, né, os seus pensamentos, e se concentrar no que isso significa. E no que você está disposto realmente a abrir mão, a entender, para seguir numa vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então, feche os seus olhos. Nós vamos fazer essa oração inicial, para que você não seja roubado também na palavra e naquilo que Deus quer nos trazer nesta noite. Senhor Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Esse tema é um tema muito desafiador para todos nós. Nós temos diversas compreensões a respeito da integridade. Algumas vezes até pensamos pelos nossos conceitos e princípios que estamos corretos, que estamos fazendo tudo conforme a Tua vontade. Mas que o Teu Espírito hoje traga, Senhor, sobre nós a iluminação. Ilumina a nossa mente, ilumina, Senhor, o nosso coração. Nos tira da escuridão do engano, nos tira, Senhor, da escuridão do erro, e que nós possamos entender, Senhor, o que Tu desejas para nós. O Teu maior desejo é que cada dia mais sejamos parecidos com Teu Filho, sejamos parecidos com Cristo. E nesse crescimento de sermos parecidos com Cristo, nossa integridade também vai crescendo. Nós vamos nos tornando cada vez mais íntegros, mais perfeitos, mais honestos, mais corretos. E é esse o nosso desejo, Senhor. E eu te peço agora, ó Espírito Santo, que Tu venhas, Senhor, guardar nossa mente, o nosso coração,
nos fazer, Senhor Deus, inclinar o nosso ouvido, ao nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Não deixar que nada venha roubar, Senhor, aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Que saiamos daqui hoje não apenas ouvindo e tendo um conhecimento sobre algo, mas que nós sejamos transformados nesta noite. Que a nossa mente seja transformada, que paradigmas sejam quebrados, que sofismas sejam destruídos e que nossa mente ela seja cativa à obediência da Tua palavra. E que obedientes à Tua palavra e ouvindo a Tua voz, possamos amadurecer na integridade, possamos crescer, Senhor, na Tua vontade. É isso que eu oro esta noite sobre todos nós, Senhor, e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos agora falar um pouco sobre o fundamento bíblico da integridade. Vamos ler lá em Deuteronômio 32:4. Então, a integridade, ela é um atributo divino, né? E nós, como servos, súditos desse divino, que é o nosso Deus Criador, essa característica do nosso Deus, ela deverá estar presente em nós, porque nós nos assemelhamos àquele a quem adoramos. E Ele também, este que nós adoramos, foi o nosso Criador, que nos criou à sua imagem e semelhança. Se há integridade em Deus, nós, como sua imagem e semelhança, também devemos expressar essa virtude. Amém? Compreendem isso? Essa virtude, ela precisa ser restaurada em nós. Se não há presença de integridade, devemos buscar esta integridade em quem? Na fonte da integridade, que é Deus. Olha o que diz Deuteronômio 32:4, diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Então, nosso Deus, Ele é a fonte da integridade. Ele é justo, Ele é reto, Ele é perfeito. E Ele nos criou dessa maneira, né? Semelhante a Ele. Houve o pecado e todo mundo sabe disso, mas hoje você já está em Cristo. Quem está em Cristo? Levanta bem alto aí para te ver também, que tu está em Cristo. Então, quem está em Cristo? Eu estou em Cristo. Então, não há mais condenação, não há mais separação, não há mais impedimento para que eu e você sejamos íntegros. Não há dificuldade na integridade, em ser íntegro. Se você estivesse sozinho, é difícil. Mas se você está em Cristo, não é mais. Amém? Amém ou não amém? Amém. Porque só é difícil para aqueles que não estão em Cristo, irmão. Às vezes nós estamos exigindo das pessoas que não estão em Cristo que elas sejam perfeitas e íntegras, sendo que você e eu que estamos nele, estamos deixando a desejar e muito. Sim ou não? Se os milhões de crentes evangélicos que professam a fé em Cristo estivessem vivendo em integridade, o Brasil já era bem diferente, sim ou não? Seria, irmão. Não é? Por que tanta injustiça, tanta coisa? Se os íntegros estivessem praticando a justiça, se os íntegros estivessem fazendo aquilo que agrada a Deus, seria um grande número, porque já é quase 50% dos brasileiros, irmãos. Não é? Então, nós estamos exigindo de outras pessoas aquilo que nós devemos fazer. A integridade, ela deve ser manifesta primeiramente em nós. Depois, nós devemos cobrar as outras pessoas que não conhecem a Deus. Mostrar para elas uma vida de integridade, porque isso vai fazer com que elas também vejam que é possível. Amém? Então, nós somos este exemplo. Nós, às vezes, dizemos estar em Cristo e estamos procurando outras coisas para nos ajudar a viver uma vida de integridade. Mas você já tem Cristo. Você tem o Espírito Santo.
É Ele que vai te conduzir nessa vida. Se você não estiver buscando a Ele, sinto muito. Você não vai viver uma vida de integridade. Vai viver uma vida de crente, mas não de integridade. Amém? Ih, não estão gostando, né? Que bom que vocês não estão gostando. Eu digo assim, que a palavra só tem efeito quando o público não gosta. Né? Porque ela corta, aí está cortando. Mas é isso, a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Corta aqui, corta aí. Amém? E ela corta para nós crescermos. Para nós sairmos da letargia, da passividade e sermos ativos como servos de Deus. Amém? Olha, exemplos de integridade na Bíblia, né? Vamos ler Jó 27. Eu quero ler com vocês todo esse capítulo. É um capítulo curto, mas é uma declaração de Jó. Jó 27. Né? Jó, ele não negociou a sua integridade sob pressão. Então, irmãos, tem muita gente que é íntegro até que ele entre numa prova, até que ele seja pressionado, até que ele perca o emprego, o dinheiro, até que ele caia num quadro de doença. Até ali ele é íntegro, servo de Deus, né? Mas quando o negócio começa a apertar, cai na cova dos leões, entra na fornalha ardente, né? A gente gosta muito do exemplo de Daniel, dos 3 lá, mas, irmãos, a gente acha lindo, né? Eles foram jogar na fornalha. Tem gente que não consegue, né, acender uma vela, começa a arder o dedo lá com fogo, já joga o palito. Não é verdade? Sim ou não? Imagina numa fornalha. Então, assim, a pressão, ela vem para provar realmente a nossa vida de integridade. Olha o que estava no capítulo 27, Jó faz essa declaração. Irmãos, no capítulo 1, no 1º e no 2º, né? Ele já tinha levado farelo de tudo, não foi? Quem já leu o livro de Jó? Primeiro capítulo, já foi um monte de gente embora dele, a fortuna dele. No 2º, acabou com tudo. Já começou a ter feridas no corpo, não é isso? Aí no 3º começa a saga da perseguição dos amigos. Não é? Todo mundo querendo ser melhor do que ele, mais perfeito do que ele. Não acontece assim quando você está na pressão? Aí chega aqueles que querem te ensinar como é que está fazendo. Não, tu deve estar em pecado, por isso está passando por tudo isso. Olha, Deus está pesando a mão sobre ti. Não tem os amigos assim? Os amigos crentes. Os amigos não crentes vêm e dizem: ei, rapaz, o que tu fizeste aí que tu está desse jeito? Acabado desse jeito, meu amigo, o que foi que houve? Não é verdade, sim ou não, irmãos? Então, Jó também passou por tudo isso. Aí, quando chega lá no capítulo 27, ele já penou. Já está penando muito. Ainda vai penar mais um pouco, porque ele só é restaurado lá pelo 40, né? Mas ele faz uma declaração muito importante. Olha o que ele diz. Jó prosseguiu no seu discurso, né? Tão certo como vive Deus, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida e fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai manter a integridade dele. E ele diz logo em seguida: nunca darei razão a vocês até a morte, jamais negarei a minha integridade. Então, pare bem aí. Você vê que Jó entendia o que significava a integridade. Ele sabia, né? Lembra que lá no 1º capítulo, quem já leu esse livro, lá é falado que ele era um homem justo e íntegro diante, né, de Deus, né? E aqui ele entende o que é isso, o que significa ser íntegro. E ele, mesmo passando a situação que ele estava passando, ele faz uma declaração de que ele jamais abrirá mão da integridade dele, jamais proferirá algo, né, algo maldoso, algo que possa desabonar essa integridade. E vai seguindo falando: manterei a minha retidão.
nunca a deixarei enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Vai seguindo. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá a Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus, não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que os cruéis recebem do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. A sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão a sua prata. A casa que ele constrói é como um casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico, ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento leste o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele com desprezo e com assobios o expele do seu lugar. Certamente existem, até lá só, até aí só. Amém? Então você vai vendo aí o que ele vai declarando sobre aqueles que vivem em integridade e sobre o ímpio que não vive na integridade. São coisas terríveis, não é? Que vai acontecendo, declarações que você vê assim que a descendência não vai ter, né? Não vai ter uma descendência. A riqueza e o dinheiro que ganha se esvai de qualquer maneira, porque isso realmente ocorre àqueles que não temem a Deus. Então, a integridade, ela está diretamente ligada também ao temor a Deus. Como nós nos comportamos em relação a Deus, às instruções dele, a como nós vivemos, né, a nossa vida. José, por exemplo, também, que foi um outro exemplo, permaneceu fiel a Deus em meio à tentação e também às falsas acusações, né? Ele viveu uma pressão da sua família, depois ele viveu uma pressão quando ele foi vendido como escravo, na prisão, não é? E em nenhum momento também ele abriu mão da sua integridade. Né, irmãos? Amém? Estão compreendendo? E são situações diversas, né, diferentes. A situação de Jó é uma, a situação de José é outra, mas ambos, né, são situações que se assemelham também à nossa vida cotidiana no presente. Né, que você vai sofrer várias situações, mentiras, intrigas, como é que você se comporta em meio a tudo isso. E o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus, ele foi pleno, justo, autêntico em todo o seu viver. Não é? Jesus também, apesar destes homens nos deixarem ensinos, Jesus também vem e nos dá mais ainda ensino sobre a integridade. Ele nos mostra que é possível viver de forma íntegra, de forma autêntica, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Vamos ler lá em Efésios 1:13. A integridade, ela é uma marca, é um selo que é colocado pelo próprio Espírito Santo. Olha o que diz
esse versículo aí de Efésios 1:13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? Quem ouviu a palavra da verdade? Quem aqui de vocês já ouviu a palavra da verdade? Só a Sheila que levantou a mão, então foi só a Sheila. O Maico aqui, né? Quem ouviu a palavra da verdade? Quem ouviu o evangelho da salvação? Quem ouviu esse evangelho da salvação? Amém, meninos, é Caleb. Muito bem, Josué também. Ensina esse povo aí, né? Para eles entenderem o que isso significa, né? E creram nele, porque eu vou ouvir a palavra da verdade, eu vou ouvir o evangelho da salvação, mas é necessário crer. Quando você crê, você vai ser selado em Cristo com o Espírito Santo. Então, nós temos um selo, que é um vínculo assim de ligação, e que mostra a autenticidade, né? Isso é muito importante. A gente acha, um selo, né? Agora, durante a COP, até nós lançamos um selo como empresa. Nós lançamos um selo de reconhecimento de autenticidade do nosso trabalho com o público que a gente trabalha, né? Então, isso é muito importante. Lá na hora do ato, né, do lançamento do selo e tal, nós colocamos o selo, um emblemazinho assim, em todos os produtos que foram identificados de um produtor. Agora, quando olharem aquele produto, vão dizer, esse produto tem também o trabalho da empresa, né, fulana de tal. Entendeu? Então, nós também recebemos este selo. Quando nós dizemos que somos de Cristo, o selo do Espírito Santo dá essa autenticidade. Esse selo de propriedade, que você agora é de Cristo. Mas esse selo, irmão, não é só para você ficar bonitinho e enfeitado, né? É para que realmente testifique que você é de Cristo. Que as pessoas, quando verem, vão dizer, a fulano é de Cristo mesmo. Tem algo nele diferente. O selo faz a diferenciação dos produtos. Como eu falo na minha área de produção, né? Um produto que tem selo é inferior a um que não tem. Aliás, contrário, né? Um produto que não tem selo é inferior àquele que tem. Ele vai ser mais valorizado, né? Vai ter um preço também diferenciado, a qualidade dele. Então, o selo do Espírito Santo que é colocado em você mostra que você é diferente, você está em Cristo. E aí você precisa entender como Jó entendia que ele era diferente. Ele podia estar passando tudo aquilo que ele estava passando, mas ele estava em Deus, ele tinha temor a Deus, então ele não abria mão da integridade dele. Você lembra de uma postura que ele tomou também, quando a mulher dele veio e disse, o que a mulher dele disse para ele? Quem lembra esse texto? Quem já leu o livro aí de Jó? Quem lembra do qual? O que ela disse? Lá nos primeiros capítulos, não foi? Fala, irmão. Isso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi isso que ele disse? Não é? Quantas vezes você também não escuta, ei, rapaz, larga esse Deus aí que não está fazendo nada por ti, né? Aí ele manteve a integridade dele, né? Como foi a resposta dele? Vou querer o bem de Deus e não vou querer o mal. Não foi isso que ele disse? Quer dizer que Deus só vai me servir quando está me dando coisas boas, e quando ele está me dando uma peia, não vai servir, né? Não é? Então, assim, isso é integridade, entendeu, irmãos? Por isso que eu falei logo no início dessa mensagem. Integridade não significa que você é bonzinho, pelo seu próprio esforço. Você é perfeito, você é correto. Não é só isso, né? Há algo por trás, principalmente com relação a negar ou não a Deus.
confirmar ou não que você está nele. Isso é integridade. Amém? Então, esse selo, ele indica propriedade, segurança, autenticação. É uma marca de que pertencemos a Deus. E se você pertence a Deus, você é alguém diferenciado. Amém? Você não é melhor que os outros. Você é diferenciado. Amém? Você precisa ser um destaque para os outros. A integridade, ela é uma manifestação visível dessa propriedade. Se você pertence a Deus, Deus é íntegro, a integridade dele tem que ser manifesta na sua vida, em tudo que você faz. Amém? É íntegro também quando você erra e reconhece que errou e vai tentar ajustar o seu erro. Isso é integridade, irmãos. Quem não é íntegro não assume a sua responsabilidade pelos seus erros. Não se esforça por corrigir o que fez de errado. Não se esforça para corrigir o dano que causou no outro. Quem não é íntegro não faz isso. Agora, quem é íntegro, corrige o erro. Se tiver defraudado alguém, ressarce. Vai perder, né, naquele momento, mas vai entender que é necessário fazer aquilo, porque ele é íntegro. Né? E a verdade dele não é para ser aprovado pelas pessoas que o veem, mas por Deus, a quem ele ama, ele teme. Amém? Então, isso é importante nós entendermos. Isso é muito importante. Hoje eu estava conversando até com a minha norinha, né? Ela foi almoçar comigo lá em casa. Aí a gente conversando, que ela está fazendo um estágio da área da profissão dela. Ela disse: tia, hoje eu estou com uma vergonha que eu fiz um erro lá no meu trabalho e tal. Eu disse: minha filha, mas é assim mesmo. O que tu fizeste depois do erro? Eu assumi o erro. Eu disse: então, isso que é o correto. O problema não é errar. A gente vai errar, está aprendendo. Quem está aprendendo, quem está vivendo, vai ser passivo de errar, né? Mas a forma como você reage diante do erro é que mostra que você é diferente. Como é que você lida com o seu erro, né? Como é que você faz? Amém? Então, a ação transformadora do Espírito Santo, ela está diretamente ligada à formação da nossa integridade. Então, vamos ler lá João 16:13. Vamos ler João 16:13. O Espírito Santo, ele nos guia e nos ensina. Essa ação, se você permite, você está em Cristo, você ouviu a verdade, você ouviu o Evangelho da salvação, creu e agora foi selado com o Espírito Santo, há uma ação transformadora nele que está forjando em você a integridade. Agora você precisa permitir que ele mexa com você. Porque tem pessoas que têm muito acúmulo de coisas que precisam ser corrigidas. Aí essas, né, o trabalho vai ser um trabalho assim, bem mais pesado. Há outras que vai ser talvez mais leve. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Forme você no seu caráter, na sua integridade. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos guia e nos ensina. O Espírito nos guia em nossas decisões, nos ajuda a entender as Escrituras, alinha o nosso coração e nossas motivações com a vontade de Deus. Amém? O nosso coração, ele pode nos conduzir, nos induzir a quebrar a integridade, a abrir mão dela. Às vezes por desejos que temos, decisões que tomamos. E se nós não colocamos tudo isso diante de Deus para que Ele nos auxilie, nós podemos ser, né, destruídos na integridade. Amém? Olha o que diz João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, você quer saber o que Deus está pensando a seu respeito? Você quer saber o que Deus quer para você?
converse com o Espírito Santo. Tenha uma relação íntima com o Espírito Santo, porque ele só vai dizer a você o que ele ouviu do Pai, né? E ele vai te auxiliar. Mas se não houver essa relação, somos tendenciosos e poderemos cair em engano, quebrar a integridade, né? Quebrar o nosso relacionamento com Deus, desonrá-lo e tantas outras coisas mais. Amém? Então, é importante permitirmos que o Espírito Santo nos guie, que ele nos ensine, que ele nos ajude a tomar decisões. Há muitas coisas boas que também vão nos roubar da presença de Deus. E aí você tem que refletir, né? Você tem que fazer sempre avaliações, assim, isso está sendo bom e tal, mas o que eu estou deixando de fazer, abrindo mão para ter isso? Será que eu estou me aproximando mais de Deus ou me afastando? Isso aí, cada um de nós sabe avaliar. Amém? Cada um de nós tem inteligências. Cada um de nós é um ser racional, não é? Então, sabe pensar. Sabe parar para refletir. Agora, esse saber precisa também estar alinhado com a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos ler também Gálatas 5, 22 e 23. Nessa ação transformadora do Espírito Santo, ele vai nos guiando, nos ensinando e ele vai produzindo em nós frutos, né? Vai produzindo fruto. Quando você se deixa trabalhar pelo Espírito Santo, você se permite que a integridade ela cresça em você, porque ela não é uma obra da carne, mas ela é uma obra do Espírito Santo. É parte integrante do fruto do Espírito, né? A integridade ela está alinhada com a condição do nosso caráter, o caráter de Cristo em nós. Amém? Porque se você agora é uma nova criatura em Cristo, o que está crescendo em você? O seu eu ou o eu de Cristo? Hein, irmãos? Qual o eu aí que está crescendo em você? Essa pergunta foi de Freud. Né? Não, irmãos, a gente precisa, né? Nós temos muita ciência, muito conhecimento humano e tudo é bom, mas nós precisamos entender quem dirige as nossas vidas, qual o caráter que está crescendo em nós, aonde nós estamos sendo forjados, né? Quem está nos forjando? Nós estamos sendo, né, preparados e transformados para ser cada vez mais parecidos com Cristo. Então, a integridade, o caráter que deve estar sendo moldado em nós é o caráter de Cristo, né? Há coisas de nós mesmos que pode ter um alinhamento ali com o caráter de Cristo, mas precisa ser, né, alinhado, precisa ser corrigido por conta da queda. Então, a integridade, ela inclui algumas virtudes do fruto do Espírito, como, por exemplo, honestidade, fidelidade. Nós já falamos aqui ao longo desse mês, né? Na integridade, contendo a fidelidade, contendo a honestidade. Quando a gente vai falar principalmente da parte financeira, a gente fala muito da questão da honestidade, não é? Da bondade e do domínio próprio, não é? Então, isso é reproduzido em nós pela obra do Espírito Santo. Amém? Você já parou para orar pedindo a Deus o fruto do Espírito? Seja sincero, eu quero ver as mãos levantadas. Quem já orou pedindo, Senhor, coloca em mim o fruto do Espírito? Porque tem muita gente que ora pelos dons do Espírito, mas eu quero saber do fruto do Espírito. Você tem orado para Deus te dar? Quem aí pode levantar a mão? Quem pode dizer agora, eu já vejo em mim determinados frutos, determinadas virtudes? Quem pode dizer isso? Seja sincero, nós estamos aqui no corpo, né? Se você tá fraco nessa parte, a gente vai ter que orar, porque senão todo o corpo fica fraco, né? Amém? É importante. Olha, é importante a gente pedir algo para Deus, mas também mensurar.
se isso está acontecendo na nossa vida. Senão você vai ficar eternamente pedindo e não vai acontecer nada, né? É importante você estar pedindo e analisando, avaliando. Eu estou melhorando nisso aqui, estou melhorando naquilo. Eu digo sempre, eu gosto muito de ressaltar que uma coisa que eu vejo assim que é muito forte do Espírito Santo, né, do dom do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na minha vida, é a mansidão. Que eu não era não, irmãos. E eu não sou. A natureza da Cristiane não é mansa. Mas a natureza de Cristo na Cristiane é. Né? Mas eu não sou. Né? Então, eu me lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos, meus pais, até meu pai tinha medo de mim, que ele diz, a menina é doida, dá uns repente nela aqui. Né? Então, assim, tem coisas que eu vejo, e eu orei, irmãos. Por que eu estou falando que você deve orar? Você deve analisar aquilo em você. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Você deve olhar, porque um dia eu parei, eu me lembro que eu tinha, acho que 15, 16 anos, e eu parei e orei assim, Senhor, eu quero mansidão. Eu vi que eu sou boa, sou inteligente, sou não sei o quê, né? Eu fiz assim, uma conversa franca. Mas qualquer coisa eu estou já querendo chutar o pau da barraca. Não pode ser assim, né? Então, a minha natureza é assim. E eu preciso que você me ensine a ser mansa. E eu comecei a orar, irmão. Eu tinha 15 anos, eu acho, 16 por aí. Né? Comecei a orar todos os dias sobre isso, né? E hoje, quando eu olho, estou com 50 anos, né? Eu olho para trás, como realmente, né? Mas tem vezes que o repente vem, né? Porque tem vezes que, sinceramente, né? Eu digo, Senhor, me dá uma licença, porque foi demais. Tem horas, né, que alguém nos provoca tanto, que aí, Senhor, perdão, mas deixa eu ser Cristiane agora, só um pouquinho. Então, assim, são coisas que a gente precisa pedir, né? Uma coisa, e com isso, Deus também, quando a gente começa a pedir, irmãos, para que Ele venha trazendo sobre nós o seu fruto, nós vamos vendo, você pediu a mansidão, e Deus, Ele vai te dando outras situações também. Deus me deu muita paciência, Deus me deu muita, sabe assim, para resolver conflitos. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer veterinária, fui fazer um curso. Na hora de escolher os meus cursos profissionais, eu dizia assim, eu não quero nenhum curso que eu tenha que lidar com gente, porque gente só me aborrece. Eu dizia assim mesmo. Eu me aborreço muito com gente, eu dizia assim. Era gente, é demais, eu quero cuidar de coisas, então eu queria fazer arquitetura, queria fazer, né, outras coisas que não tinha que lidar muito assim com gente que eu chegasse e dissesse, olha a minha mentalidade, né? E Deus, olha aí eu fui orar por mansidão e tal, aí o que eu mais cuido hoje é de gente, na igreja, no trabalho, né? E aí Deus foi me dando habilidades, né? Porque Deus, Ele quer nos fazer crescer e sermos parecidos com Ele. O nosso Deus, para Ele não há limite no que Ele é capaz de fazer. E é assim que também Ele quer tornar aqueles que o servem, aqueles que o seguem, aqueles que são chamados como seus filhos, não é? Então, mas nós precisamos também olhar e reconhecer que nós somos frágeis em determinada área. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, tirar a capa de que você, eu sou bom, é o outro que não presta, não, você em algum momento não presta, não vale o que o gato enterra, né, irmão? E tem que ser sincero, porque se você não olha para você mesmo no espelho, não reconhece isso, dificilmente você vai dar abertura para a mudança. Sim ou não? Irmãos, né? Sim ou não? Então, e aí o Espírito Santo, Ele quer trabalhar na sua vida, mas Ele não é mal educado, não é um Deus que arromba os corações. Ele é um Deus que cuida, né? Que ama e que é necessário que você dê o primeiro passo em direção a Ele, para ser transformado. Amém? Então, a integridade, ela vai se manifestar, né? Ela vai se manifestar em uma linguagem sã, em cumprir a palavra e em não ter falsidade
ou maldade nos lábios. Né? Então, quando, porém, o Espírito, né, vier, esse a gente já leu, coloca Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar sobre o fruto do Espírito. Amém? E é muito importante a gente não apenas falar do fruto, mas ver ele nas nossas vidas. Amém? Se somos selados pelo Espírito de Deus, o fruto do Espírito são as características de Deus presentes em nós. Então, nós precisamos ver essas características nas nossas vidas. E parar também com esse sofisma de que é muito difícil. Eu não sou Jesus. Eu não, sabe, essas desculpas dos crentes que não são disciplinados em querer obedecer ao Senhor. Tem nada de difícil. Se você está em Cristo e o Espírito Santo vai te auxiliar, não vai ser difícil. Agora você precisa deixar de ser sem vergonha. Cara de pau. Preguiçoso. Né? Que não quer buscar o Senhor, não quer também mudar. Porque tem gente que diz, eu nasci assim, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, que morreu a Gabriela. Tem gente que quer nascer, crescer e morrer do mesmo jeito. Vai para o inferno, isso mesmo, irmão, vai para o inferno. E não vai mostrar, né, a presença de Deus. Pode até dizer que tem Deus, mas na prática não tem. Não é verdade, irmão? Não tem. Então, eu não estou julgando, eu estou lhe alertando para que você busque mais ao Senhor. Esteja nele. Veja que a obra do Espírito Santo vai se reproduzir em você. Tem coisas que você não é capaz de fazer, mas Deus vai te dar capacidade. E Ele vai te dar uma capacidade intelectual, espiritual, natural. Ele vai te dar capacidade em todas as áreas. Né? Porque Deus, se você é alguém que se compromete com o reino de Deus, Ele vai te levar em lugares longe, em altos escalões, em lugares que ninguém vai entrar. Você entra, mas você precisa ser íntegro. Né? A integridade é que vai te levar a muitos lugares. Né? Porque Deus vai olhar de lá e vai dizer, né? Até um versículo, mas eu não coloquei aqui na pregação, um versículo que diz que aquele, né, o íntegro, ele faz assentar e tal. Tem vários versículos que vão falando sobre aquele que tem um compromisso com Deus, que teme a Deus e não abre mão de Deus. Amém? Vamos ler lá. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, assim, o que significa não há lei? Né? Não tem normas, não há limites para essas coisas aí. Né? Entendeu? Não tem limites. Não há nenhum normativo contrário que impeça. Né? Não há legislação sobre isso. Você vai ser, quanto mais, melhor. Quanto mais domínio próprio, quanto mais mansidão, quanto mais fidelidade, né? Quanto mais amor. E aí você tem que buscar isso e analisar dessas partes aqui, dessas características do fruto, o que eu já consigo ver na minha vida. Quem já fez essa análise? Levanta a mão aí. Quem já fez a análise? Desse jeito. Isso. Quem já fez essa análise, com certeza vai começar a perceber se precisa avançar mais, se tem outro componente que precisa. Então, isso é importante. Né? Não apenas ouvir a palavra, mas quando eu reflito, eu analiso, eu estou praticando essa palavra. Né? Eu estou querendo ver que ela esteja presente na minha vida. Amém? Então, ressaltando que a integridade, ela não é uma obra da carne, ela é uma obra do Espírito. Amém, irmãos? É uma obra do Espírito. Então, o Espírito Santo também nos capacita a viver de modo digno. Coloque lá Efésios 4:30.
Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a viver de modo digno. Efésios 4:30. Ok? Quem achou aí, por favor, pode levantar aí. Efésios 4:30. Quem achou, pode ler aí. Ninguém achou? Efésios 4:30? Não tem na Bíblia? Oh, meu Deus. Quem achou, pode ler. Amém? Isso aí mesmo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembra que nós falamos lá, se você, ouviu a palavra da verdade, ouviu o evangelho da salvação, creu, você foi selado com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo de Deus. Mas tem uma outra recomendação aqui: não entristeça o Espírito Santo. E quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando deixamos de ser íntegros, verdadeiros, de buscar o fruto, de deixar que ele se desenvolva em nós entristecemos. Amém? Alguns dizem que a gente entristece o Espírito Santo, daí são os pentecostais, Só quando eu faço, brinco com a questão das línguas estranhas. Não, isso aí é outro assunto. Você vai entristecer o Espírito Santo de Deus quando você não faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Você não fez a vontade de Deus, o Espírito Santo se entristece. E ele é o selo, ele é o vínculo. Quando você entristece o Espírito Santo, você compromete a sua autenticidade. Você compromete a propriedade que você é de Deus. E se você entristeceu o Espírito Santo, você comprometeu essa propriedade. Então o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a viver em santidade, de modo que o mundo veja que nossa maneira de viver não é natural, não é um esforço humano apenas, mas é sobrenatural. Isso envolve também escolhas inteligentes, escolhas racionais, porque você pensa, eu também penso, não é? Negando o nosso eu. Nós falamos no início, logo no início, agora você vive para quem? Para você? Quem vive para si mesmo? Você vive para quem? Fala bem forte para você ouvir, ter certeza. Para Cristo, A palavra de Deus diz, quem segue a Cristo, quem ouviu o evangelho, que crê, tudo aquilo que a gente já falou, vive agora para Cristo. E o viver para Cristo exige que nós façamos a vontade de Deus, que as características de Cristo estejam presentes em nós. Amém? E como é que nós estamos, às vezes, dando mais valor para o nosso eu do que para o eu de Cristo? Então, a gente precisa refletir. Não é, irmãos? Precisamos fazer escolhas inteligentes, escolhas racionais. O culto que nós devemos prestar a Deus é um culto racional, é um culto que a gente pensa e sabe o que está fazendo, e não está sendo manipulado, ou tendo a sua mente uma lavagem cerebral. Não, eu sigo a Cristo porque eu sei o que significa, e eu desejo seguir e faço escolhas para viver nele. Amém, irmãos? Porque o evangelho é um evangelho da verdade, não de engano, nem de manipulação. Amém? Então nós devemos o quê? Viver essa marca. A marca da integridade, a marca da presença do Espírito Santo transformando-nos a cada dia. Então a integridade é mais do que fazer o correto, é ser correto de dentro para fora. Amém? Uma marca do cristão autêntico, formada pelo poder do Espírito Santo e guiado por ele. Amém? Vamos ler Efésios 5, 18 e 19.
como é que eu vou fazer tudo isso agora, pastora? Tudo isso, meu Deus, agora eu fiquei muito confusa. Não fique nada de confusa. Vá orar, pedir o Espírito Santo para te guiar. Você precisa buscá-lo, né? Buscar a plenitude do Espírito Santo. Não é buscar só no culto. Culto a gente só tem 2 na semana. Você precisa buscar a Deus todos os dias. É você e Ele. O culto aqui, esse momento, é para nós estarmos juntos, né? Meditando sobre a palavra, nos enchendo mais dessa comunhão, mas a nossa trajetória, a nossa vida, ela é diária com Deus. É você e Deus. Tanto que a salvação é cada um por si e Deus por todos. Não é assim? É, irmãos, cada um por si e Deus por todos. Se tu não fizer por ti, não estiver andando aí direitinho, eu não posso levar o meu marido, meu filho, não. Cada um, né? Vai vencendo o seu eu, a sua carne, se agarrando no Senhor. Viu? Porque é cada um por si, Deus por todos. Enquanto isso, podemos estar juntos aqui, ó, nos ajudando um ao outro, refletindo, buscando, né? Estar nos esforçando para ajudar o outro também, está aqui colaborando, mas a vida com Deus, ela é individual. Amém? A vida com Deus é individual, né? A vida conjugal, você é um só, mas na vida com Deus é o marido com Deus e a esposa com Deus, não tem nada de os dois, não, viu, irmão? Não tem isso. Não fica pensando que a tua mulher está orando por ti, e aí quando Deus chamar, ela vai, tu vai agarrado no pé dela e vice-versa. Não tem isso, não. É cada um por si. Filho, filha, mamãe ora por mim, ela cuida de mim e tal. Não, meu filho, se tu tiver mais de 7 anos, já tem entendimento, conhecimento, né? É cada um por si. Buscando, ouvindo a palavra, buscando a Deus. Amém, irmãos? Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Vai seguindo. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aí, buscar a plenitude do Espírito, buscar compartilhar com os irmãos também, né? Salmodiar, cantar, incentivar o outro, encorajar, né? Esse é um papel que nós podemos fazer enquanto estamos nessa jornada terrena. Amém? Tomar decisões íntegras. A integridade é, em parte, uma decisão diária. Se você está buscando o Espírito Santo de Deus, você está lendo a palavra, está tendo comunhão com outras pessoas também que estão na mesma fé que você, que podem te instruir, te encorajar, você pode alinhar as suas ações e tomar decisões corretas. Palavras, pensamentos alinhados com a vontade de Deus, negando as pressões externas. Você não pode funcionar pelas pressões externas. Não é? Alguém vem e te faz uma pressão, você reage. Não é? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa grande até da empresa que eu trabalho, porque ele estava sendo muito provocado por outras pessoas opositoras. Aí, toda hora ele queria dar uma resposta. Aí, Cris, me manda logo um negócio assim que eu vou dar uma resposta para fulano. Eu disse, pare com isso. Né? Pare com isso. Você não tem que viver no modo reativo. Se acalme, deixe que o outro... Vamos nos concentrar em fazer o nosso trabalho e apresentar o que a gente está se preparando para fazer. Aí vai vir a resposta. Né? Aí depois que fizemos e tudo, agora eu quero mandar lá fazer, porque é do ser humano, Deu tudo certo, aí ele já queria pegar os resultados e mandar para o outro para dizer, olha aí, viu?
não sei o quê, ficar provocando o outro, né? Eu disse, não faça isso, não tem necessidade. A própria pessoa que criticou está vendo o que está acontecendo e já está envergonhado. Lhe mandou alguma mensagem? Não, nunca mais. Pois é. Entendeu? Então, a gente também tem que ter cuidado de não ficar respondendo a todas as pressões que nos vêm. Porque você entra naquele modo reativo. Né? E isso gera em você ansiedade, preocupação, né? Comparação e várias outras coisas que são da carne e não do espírito. Amém? O espírito, ele nos manda reagir de outra maneira, né? Com misericórdia, com mansidão, com amor, né? Com oração, né? Orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, não é isso que diz a palavra? Então, nós precisamos andar no modo do espírito e não no modo das pressões. Amém? Então, quando você reage pelas pressões, fatalmente você vai quebrar a sua integridade. Porque você vai querer provar alguma coisa. Né? E aqueles que estão em Deus, que andam com Cristo, não precisa provar nada para ninguém. Só precisa obedecer, andar no Senhor. E Ele vai respaldar você, aonde você estiver. Amém? Isso não é uma história, irmãos, isso é verdade. Eu vivo isso na minha vida. Não brigo. Já gostei muito de brigar no passado, mas hoje eu não brigo com ninguém. Né? Não brigo mesmo. Né? Entrego para o Senhor. E faço o que eu tenho que fazer corretamente. Esse é o nosso papel. Agir corretamente diante de Deus e dos homens. Não provar nada aos homens, mas ser agradáveis a Deus. Amém? Então, reflita, né, que você tem uma marca. Sua integridade deve ser visível para o mundo, fechando brechas para o adversário e glorificando a Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? E aí eu te chamo para um desafio. O que as pessoas têm visto em você? Anota aí isso para você depois pensar. Né? Existe coerência entre a fé que você professa e a vida que você vive? Tem coerência? Quando alguém olha para você, vê que é coerente a fé que você professa com a vida que você está vivendo? Estou anotando aí as perguntas? Anote para você refletir depois. A marca da integridade do Espírito Santo é visível em sua vida? É visível? Note aí para você fazer essa pergunta aí. E que o Espírito Santo te ajude, nos ajude a viver de forma íntegra até o fim. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele virá para aqueles que se encontrarem irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Não é? E por fim, para terminar, vamos ler aqui o versículo de Mateus 5,16. Vamos ler aí, Mateus 5,16. Diz assim, ó: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém? É importante que você se mantenha firme, que o Espírito Santo te auxilie a viver de forma íntegra até o fim e que a sua luz brilhe. Há uma luz nas nossas vidas. Há uma luz em você, há uma luz em mim. Nós estávamos na escuridão e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos tornou luzes no mundo, sal da terra e luz do mundo, né? Para brilhar. E ele diz: de que vale uma luz que fica embaixo da mesa? Né? A nossa luz deve estar bem exposta. Todos devem ver como um farol, né? E serem guiados por ela. Porque essa luz que está em nós é a luz do brilho de Cristo nas nossas vidas. Amém?
ficar de pé? Vamos refletir, né, sobre isso e vamos orar. Agora é a oportunidade que você tem para fechar os seus olhos. Eu queria que você se reunisse aí de 2 em 2, né? De 2 em 2. De preferência, assim, um marido com outro irmão, a esposa com outra irmã, né? Quebra esse bolo para que você possa, né, interceder também por outros irmãos, né? Você possa ter comunhão também com outros irmãos, né? Mistura aí a família, a tua família e o teu núcleo familiar na família de Deus. Todos nós aqui somos a família de Deus. Amém? E aí vamos praticar aquilo que nós aprendemos aqui, né? Que o Espírito Santo vai nos guiar e nós vamos também poder orar, né? Salmodiar, encorajar uns aos outros naquilo que nós necessitamos. E aí você vai, já estão aí? Ei, olha aí, não, casalzinho, pode ir, não quero nem um casalzinho junto, agora que a gente não está orando pela família, bora, pode casalzinho aí, é irmãos em Cristo, vai procurar uma outra irmã em Cristo, pronto, tá vendo só? Um irmão em Cristo, vai procurar outro irmão em Cristo, uma irmã aí, vai procurar, bora, irmãos. Eras, hoje a pastora está nos separando. Não estou separando ninguém. Tem que quebrar esse negócio. Que aí vocês juntos nem oram pelo outro, é só papo furado, né? Agora, quando a gente faz isso, aí sim o irmão vai orar, outro irmão vai orar. Não é verdade? Irmã, esses crentes são uma bênção. Amém? Todos já estão? Olha, eu estou vendo ali a França sozinha. Cadê uma irmã lá para orar com ela? Mas ninguém lá para orar. Bora. Olha aí. Pronto, Jaqueline, pronto. Já, cada uma já se achou. Pronto. Amém, glória a Deus. Agora, irmão. Amém? Todo mundo já aí com seus companheirinhos? Muito bem. Agora, isso aí. Amém? Amém? Então vamos orar, irmãos. O que eu quero que você faça agora? Tudo aquilo que a gente ouviu essa noite, pergunte aí para o irmão, para a irmã que está com você aí, qual a sua dificuldade, escute e ore. Não precisa conversar uma conversa grande, não. Coisas, né, que sejam muito relevantes. Depois da palavra, você ouviu aquilo que você vê que a tua integridade, ela está vulnerável. E aí você ora um pelo outro aí. Vamos orar um pelo outro. E eu quero que você ore realmente, abençoando o seu irmão, orando por ele, intercedendo, comprando essa briga com ele. Amém? Porque nós somos um só corpo. Então, quando a gente fala de integridade, não é algo apenas de você. Isso vai refletir também no corpo de Cristo, como um todo, na igreja. Amém? Então, já conversou? Já sabe? Então, pode orar agora, vamos orar. Enquanto isso, enquanto você está orando, não é para ficar cantando a música que os irmãos vão ministrar, é para orar. Então, você vai orar, enquanto os irmãos ministram aqui uma canção, vamos orar. Amém? Você pode iniciar aí a sua oração com o irmão. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor, esta noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, porque somos carentes, Senhor, da Tua presença, somos carentes do Teu amor, somos carentes de integridade, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ver de forma visível nas nossas vidas a integridade, Senhor, a integridade nos nossos relacionamentos, a integridade, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas ações, a verdade em nós espelhada, Senhor. Independente, Senhor, das situações que vivemos, das circunstâncias que estamos passando, Senhor, que o nosso eu, ele diminua e que Tu cresças, Senhor, verdadeiramente.
Que tu cresças em nós, Senhor. Que o teu Espírito agora, Senhor, venha nos envolver. Senhor, venha envolver o teu corpo esta noite. Venha nos envolver, Senhor, e nos capacitar nessa área, Senhor. Que o fruto do Espírito, ele seja visível nas nossas vidas. A fidelidade, o amor, a mansidão. Senhor Deus, amado, a honestidade, a alegria, Senhor. Ó Deus, a bondade. Sejam, Senhor, virtudes presentes nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, que todo engano, que toda falsidade, que toda língua, Senhor, maledicente, toda maledicência, Senhor, que vem na nossa língua, todo engano do coração, Senhor, toda mente, Senhor, perversa e que tem inclinação para o mal, hoje, Senhor, seja desfeita em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e que possamos perceber as nossas vulnerabilidades, que possamos perceber, Senhor, as nossas fraquezas, dar nomes a elas, Senhor, e combatê-las nas nossas vidas, Pai. Não pela nossa força, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que não nos julguemos como pessoas boas ao ponto de não sermos, Senhor, corrigidos pelo Teu Espírito, mas que hoje, Senhor, o Teu Espírito venha trazer sobre nós, Senhor, o alinhamento necessário. Venha nos trazer, Senhor, a verdade. Venha nos guiar, Senhor, a verdade. Venha nos tornar, Senhor, um coração inclinado à integridade, Pai. Oh, Ramandara Shuri Andereia. Oh, Senhor, a Tua igreja, ela tem sido roubada, Senhor, na integridade. E por isso, Senhor, ela tem andado de forma cambaleante, de forma, Senhor, vergonhosa sobre a terra, Senhor. Mas hoje nós te pedimos, Senhor, ó Deus, age sobre as nossas vidas. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos embaraça, Senhor. Oh, Pai, que o Teu Espírito venha nos guiar, Senhor, a verdade, guiar a fazer o que é correto, Senhor, diante de Ti. Que as nossas boas obras, elas sejam vistas, Senhor, que não são boas obras porque somos perfeitos ou corretos, mas são boas obras que expressam, Senhor, o Teu amor, Senhor, pela humanidade, o Teu amor por nossas vidas, Senhor, que expressa, Senhor, a salvação, o perdão dos nossos pecados, Senhor. Ora, mandará shuri, andará. Oramos a Ti, Senhor, esta noite, Pai. Convertemos o nosso coração a Ti, Senhor. Oh Deus, convertemos a direção das nossas vidas a Ti, Pai. Oh Senhor Deus amado, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, a ouvir os Teus ensinos, Pai. Que não rejeitemos, Senhor, a Tua palavra. Que não rejeitemos, Senhor, o Teu Espírito, a obra transformadora que Ele quer fazer em nossas vidas. Mas que hoje, Senhor, os nossos corações estejam inclinados a Te buscar, Senhor, verdadeiramente. A, Senhor, a clamar a Ti por mudança, por transformação, por uma nova vida em Ti, Senhor, por crescimento, Pai. Oh, Deus, nos dá, Senhor, um descontentamento pela forma da vida que levamos, Senhor. Uma vida fraca, uma vida, Senhor, que não manifesta a Tua presença. Mas que hoje, Senhor, isso possa ser mudado, isso possa ser transformado. Aquece o coração dos Teus filhos.
Aquece, Senhor, os nossos corações com a Tua presença, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, vivifica, Senhor, as nossas vidas. Nos faz chorar de novo na Tua presença. Nos faz, Senhor Deus, reagir na Tua presença de forma intensa, Senhor. Desejosos, Senhor, de um coração íntegro. Desejosos de um coração puro. Desejosos, Senhor, pela Tua presença. Em todos os lugares que nós estejamos, tudo aquilo que Tu trouxer às nossas mãos, faremos para que o Teu nome seja glorificado. Não é o nosso nome, Senhor, mas é o Teu nome, Senhor. As boas obras que expressamos, Senhor, glorificam o Teu nome. E que nós tenhamos esta consciência hoje. Uma consciência, Senhor, de sermos servos operantes nesta terra. Servos que usam a inteligência ao serviço do reino. Servos que usam a sabedoria para glorificar o Teu nome. Servos, Senhor, que realmente estão inclinados, Senhor, para fazer o Teu nome conhecido, Senhor, sobre esta terra. Que não promovem contendas, mas que promovem a paz. Que não promovem, Senhor, guerras, mas que promovem, Senhor Deus, a justiça. Que promovem, Senhor Deus, a verdade. Que colocam, Senhor, aqueles que estão aprisionados em liberdade. Que reagem com graça. Que fazem, Senhor, conhecido, Senhor, Teu nome, Pai. Oh, oh, Pai, eu sei que esse é o Teu desejo para todo aquele que professa o Teu nome, que comece em nós, Senhor, esta atitude. Uma atitude, Senhor, de regressar, Senhor, a Tua presença. De permitir, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. De permitir, Senhor, que o nosso falar seja um falar verdadeiro e íntegro diante de Ti e dos homens, Senhor.